demais vereadores, aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, informar também que nós entramos em contato ontem com o ex-presidente do PVPEL, o professor Roberto Pinto, virá essa casa a partir das 10 horas da manhã, hoje, para conversar com os vereadores a respeito daquele projeto de autorização para a transferência do grupo financeiro e o grupo previdenciário, na verdade, transferência do grupo previdenciário para o grupo financeiro, no que diz respeito aos trabalhadores públicos, os funcionários públicos municipais, que é, na verdade, a poupança previdenciária dos funcionários públicos municipais. Então, vamos trazer uma pessoa habilitada aí às 10 horas para poder explicar para os vereadores, tendo em vista que vários vereadores manifestaram que não tinham compreendido bem o que significava verdadeiramente essa autorização para que o Poder Executivo pudesse mover recursos do fundo previdenciário para o grupo financeiro. Mas isso vai ser explicado pelo professor Roberto Pinto, e nós vamos também pedir que os conselheiros participem da reunião. Então, às 10 horas da manhã está marcada a vinda do professor Roberto. Uma parte, presidente, uma parte para o vereador Viana. Só, como esse assunto realmente é muito importante, e ontem foi comunicado, embora informalmente, que haviam convidado o ex-presidente, eu convidei o presidente e o assessor jurídico da PL para também comparecerem à reunião. 10 horas? 10 horas. Ah, excelente. O vereador Viana, então, comunica que às 10 horas também estarão aí o atual presidente e o assessor jurídico. Perfeito. Aí vamos ter várias pessoas que vão poder colaborar com os vereadores para a compreensão do que está sendo proposto, então, nesse projeto. Uma outra questão, só que o vereador Rafael Amaral agora não está no plenário, dizer que o investimento per capita em educação no município de Pelotas está em R$ 206. Ele mencionou aqui que o nacional era em torno de 1.600 por habitante, em Pelotas é R$ 206, sendo que Pelotas está na posição 492 dentre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E investimento per capita em educação. Esse é dados do Tribunal de Contas do Estado do ano 2014. Nós temos ali, por exemplo, Pedras Altas, aqui pertinho, que gasta R$ 1.983 per capita. Só para ter um parâmetro, então, mostrar a situação de baixo investimento em educação no município de Pelotas. Aliás, Pelotas é, dentre os municípios do estado do Rio Grande do Sul, está entre aqueles que menos investem em educação e em saúde. Está na mesma posição, está na posição 492, tanto em investimentos em educação, na posição 492 em investimentos em saúde. Está entre os piores municípios no que diz respeito a investimento em saúde e educação. Dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que podem ser buscados na internet, na página do Ministério Público do Estado. Mas eu queria aproveitar essa minha fala também para ler a nota do Simers, que foi publicada nos jornais, porque diz muito daquilo que foi o debate, inclusive, no domingo. Comunicado aos pelotenses, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e os médicos municipários estatutários de Pelotas vêm a público informar e esclarecer sobre as decisões da Assembleia Geral Extraordinária de 4 de 2016. A categoria aprovou o estado de greve, único recurso de mobilização neste momento, diante do descaso do prefeito Eduardo Leite, PSDB, em assegurar melhores condições de trabalho, salário digno, carga horária justa e adoção do plano de cargos, carreira e vencimentos, PCCV. Apesar de ter recebido novo ofício com as reivindicações em março, após mais de um ano de silêncio, o prefeito não deu qualquer resposta
e ainda enviou à Câmara projetos que afrontam a categoria. Os médicos ressaltam que sua luta busca alcançar uma assistência digna e que a população tem direito e hoje encontra-se em risco, pois a gestão de Eduardo Leite está expulsando os profissionais dos postos. Os Simers reconhecem o empenho e a preocupação dos vereadores que retiraram as propostas do prefeito de pauta e de votação. Os projetos prejudicam os médicos estatutários e, consequentemente, os pelotenses que dependem do SUS. Com a palavra, o prefeito municipal. A verdade faz bem à saúde. Assina o presidente Paulo de Argolo Mendes e a vice-presidente Maria Rita de Assis Brasil, no dia 6 de abril de 2016. Fiz questão de ler a nota, porque muitas vezes a fala do vereador parece uma fala de um vereador crítico, de oposição. E nós dissemos aqui, desde o primeiro momento que assumimos a Comissão de Saúde, que a situação de precariedade na saúde em Pelotas era dramática. Começando pelas instalações físicas, começando pela precariedade das instalações físicas. Fizemos dezenas, centenas de fotografias, com bancos quebrados, com unidades com mofo, unidades básicas sujas, com esgoto a céu aberto, cadeiras quebradas, de tudo, de tudo. Só quem vai lá, até gaze na porta, amarrando a porta, nós encontramos nas unidades básicas de saúde. Fizemos esse diagnóstico, essa vistoria, fotografamos, levamos ao conhecimento do Ministério Público, juntamos o Conselho Regional de Farmácia, que fez a mesma coisa, dizendo tudo aquilo que nós já tínhamos visto, que as farmácias das unidades básicas colocam os medicamentos em local inadequado, a temperatura elevada nesses locais acaba fazendo com que o princípio ativo daqueles medicamentos seja comprometido. Isso o Conselho Regional de Farmácia também confirmou, dizendo exatamente isso. Nós vimos que a dispensação de medicamentos também não é feita por farmacêuticos. Nós vimos nas unidades básicas de saúde uma série de irregularidades que, levadas ao conhecimento do Ministério Público, resultaram numa ação civil pública, aliás, duas, uma lá com relação ao pronto-socorro e a outra com relação às unidades básicas de saúde, e que depois a sentença do juiz determinou que imediatamente fosse feito o investimento nas unidades básicas de saúde, que nós não temos. Para além disso, o grande problema que nós temos é a baixa remuneração dos médicos. Aliás, a baixa remuneração do funcionalismo público municipal, em geral, e também dos médicos. Só que, claro, os médicos, em qualquer cidade da região, não estão habituados a receber, para trabalhar 30 horas semanais, R$ 1.900. Então, claro que salta aos olhos, porque, com relação ao mercado regional, é muito aquém daquilo que estão habituados a receber os médicos da região. E o que está acontecendo é isso. A EBSER fez concurso, nós temos aqui outros municípios da região que pagam muito mais, e os médicos concursados no município de Pelotas, estão lá no finalzinho da carreira, prestes a se aposentar, estão ganhando muito menos do que um médico iniciante na sua carreira, por exemplo, no programa dos Mais Médicos. Então, a situação que nós temos é um médico concursado há 20 anos, ganhando R$ 3.000, aí vem um médico do Mais Médicos, pago pelo governo federal, e que tem uma complementação de R$ 1.800 dada pelo município, senta do seu lado e ganha 12 mil. E agora, o projeto de melhoria que foi apontado pelo Executivo foi trazer para essa casa um aumento da hora plantão, ou seja, resolver o problema com médicos temporários, plantonistas, que nós sabemos que em cada comunidade onde nós temos médicos plantonistas, o que nós vemos é uma dificuldade ainda maior de se ter o diagnóstico das doenças, porque o médico chega plantonista na unidade do Navegantes hoje, amanhã ele é plantonista na unidade do Barro Duro, depois da manhã ele é plantonista no Lindóia, e assim por diante. Quando chega o paciente na frente dele, não conhece aquele paciente, lógico, não conhecendo o histórico do paciente, o que ele faz? Pede exames, mais exames, e os exames levam meses ou até anos para serem
oferecidos, o que é uma outra distorção do desatendimento na saúde em Pelotas. E talvez o mais grave, isso nós vamos fazer inclusive uma audiência pública, vereador Beto, é a desassistência em saúde mental do nosso município. Nós praticamente não temos psiquiatras à disposição da nossa população, vivendo um momento de epidemia, vou dizer assim, de doenças mentais. A depressão é uma doença endêmica e, em contrapartida, o município de Pelotas não oferece sequer atendimento básico, atendimento para conseguir a receita para medicação por parte de um psiquiatra. Por favor, Beto das E3, uma pequena parte antes de eu terminar minha fala, presidente. Vereador Beto, peço que seja breve, que já está concluindo o tempo. Obrigado pela compreensão, presidente. Obrigado. Não, só para contribuir, se não tem psiquiatra, não tem como receitar os medicamentos a esses pacientes que fazem tratamento. Como não tem, vários pacientes estão sem tomar os medicamentos. A semana passada me procuraram aqui na casa uma senhora que o filho está há 3 meses sem tomar o medicamento e tem dado alteração no seu comportamento por conta do não uso desses medicamentos, porque não tem psiquiatra. Então, eu queria contribuir, Vossa Excelência, que tanto traz esse tema aqui na casa. Obrigado, vereador Beto, obrigado pela compreensão, presidente. Para concluir, só dizendo que, e o grave que está acontecendo também agora, é que as crianças nas escolas com distúrbio de comportamento não têm para onde ser encaminhadas. Então, fica um problema assim, perturba todo o ambiente escolar, os professores, os funcionários, os outros alunos, por conta da inexistência de atendimento na área psiquiátrica em Pelotas que nós estamos vivendo. Obrigado pela compreensão, presidente.